Boa tarde a todos, meu nome é Gerson e bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Peregrinador. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a lenda da história de um menino que se transformou em homem ao se transformar em urso. Para quem não entendeu o que eu tô falando, eu estou me referindo à animação da Disney de 2003, Irmão Urso, que é pra mim uma das melhores animações que a Disney já lançou até hoje. Eu vou falar um pouco dela e os simbolismos e como tem a ver com a data que estamos celebrando, né, nesse fim de semana, que é a Páscoa, né? Mas antes, quero pedir para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o like e comente aqui embaixo o que você achou do tema do vídeo e se inscreva no canal para ajudar eu a crescer mais. E dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Irmão Urso é uma animação da Disney de 2003 e foi imortalizada aqui no Brasil com uma das melhores dublagens em animações da Disney e uma das melhores dublagens do Selton Mello. Para quem tá curioso, né? Nós temos também outros grandes nomes na dublagem: a Cidália Castro, que faz a Madame Samovar da Bela e a Fera, o Cláudio Galvão, que é a voz do Pato Donald, o Hércules Franco, esqueci a dublagem que o Hércules Franco fez, caraca. E Star Talent a gente também tem. Star Talent, pra quem não está familiarizado no mundo da dublagem, são os artistas que não são prioritariamente dubladores, tá? A gente tá, além do Selton Mello, que já era dublador, a gente tem o Marco Nanini e o Luiz Henrique Cardoso. Nunca lembro. Mas assim, como que é a história? A história se passa durante a Era do Gelo e eu já vou deixar que eu vou falar um pouco de spoilers da história, tá? Se você não quiser saber, tá? Eu recomendo que você pare aqui, tá? Mas se tiver curioso pra saber, vem me acompanhar. A história se passa há 10 mil anos atrás, durante a Era do Gelo, no Alasca. E a gente vê a história contando sobre 3 irmãos. O Kenai, que é o protagonista, o Denari e o Sitka, que é o mais velho. E, assim, na história, cada um deles existem os totens de animais. Esses totens representam a personalidade e o animal que guiará o mano da tribo para até o final da vida. Tipo, o Sitka é a águia da orientação e o Denari, que é o irmão do meio, é o lobo da sabedoria. Cada um tem um animal específico, que eu já vou falar qual é do Kenai, mas assim, o início do filme é um ancião que tá contando essa mesma história, a história desses 3 irmãos. E a gente corta para uma cena da Aurora Boreal, que são os espíritos dos antepassados. E essa cena já mostra como que são as divindades para eles. Porque os espíritos
se manifestam através da aurora boreal numa montanha. Eles fazem pequenas coisas se tornarem grandes e o inverno virar a primavera. E isso graças à narração do Edinaldo Lucinda, que ele foi um dos dubladores que faleceu durante a pandemia, né, infelizmente, e ele era a voz do Christopher Lee. Foi ele que deu a voz pro Conde do Khan em Star Wars e pro Saruman na trilogia do Hobbit. Mas também, pros fãs da Disney, ele era a voz do Ió, ou Bisonho, da Turma do Ursinho Pooh. E o que acontece? O Kenai, ele é aquele jovem orgulhoso que não aceita desaforo pra casa, né? Que a gente em brasileiro. Ele vai receber da Tanana, que é a xamã da tribo, dublada pela já falecida Geisa Vidal, que era a voz da Clarabella e da Tia Petúnia, do filme do Harry Potter. E o que acontece? Ele tava esperando ganhar um totem, tipo do um tigre dente de sabre, por causa da coragem, a força ou destreza. E o Denai sugere o totem do mamute. Ah, detalhe, o tigre dente de sabre não aparece no filme, tá? É um animal pré-histórico que não aparece, tá? E o que acontece? Ele recebe o totem, mas não era nada daquilo que ele estava esperando. Era o totem que ele recebeu é o urso do amor. Como ela é, e ele quer trocar ainda com alguém. O amor, como diz a Tanana, é o mais precioso dos totens, pois ele se revela de maneiras muito diferentes. E o Kenai não acredita na religião dele. Ele é aquele clássico ateu. E assim, tá lá depois uma conversa com o Cítica, o Denai assim, atazanando o irmão, fazendo palhaçada, né? E assim, quando eles tinham saído para pegar uns peixes pra fazer a celebração depois. Mas assim, o Kenai, na ânsia dele, ele não amarrou a cesta muito bem para discipar, para não atrair os ursos. E quando eles voltam, a cesta desapareceu, tá destruída e os ursos pegaram. O Denari fala que ele devia ter recebido o totem da anta, né? E o que acontece? O Kenai, ele vai atrás da cesta e ela está destruída quando ele chega. E ele encontra um urso. Um urso que ele resolve atacar do nada. Ai, gente, eu tô... Daí a gente chega no momento em que o Cítica e o Denari, eles seguiram ele, vão atrás dele. E no meio dessa confusão, o Cítica, ele morre. Ele se sacrifica para salvar os dois irmãos. Porque o Denari estava caindo num abismo que tinha sido feito numa geleira. E o Kenai estava tentando puxar. E o urso estava vindo atrás deles. Então ele se sacrifica. E, assim, o Kenai, naquele orgulho dele, ele coloca a culpa no urso. E esse é o primeiro ponto que eu quero chegar. Porque, assim, se o Kenai tivesse amarrado direito e bem firme a corda da cesta, o urso não teria chegado. E por causa disso, por causa dessa teimosia dele, ele é o único culpado pela morte do Cítica. Bebam água, gente. E ele, naquele orgulho, ele fala que você acha que amor vai resolver esse negócio? Um homem não ficaria sentado sem fazer nada. Tipo,
ele ia fazer uma heresia. Ele jogou o totem dele numa fogueira após o ritual da morte do Sitka. Daí, tipo assim, ele vai lá, ele consegue encurralar o urso. E é a cena mais triste do filme, que a gente descobre o urso, ele matou o urso, completando a vingança dele. Mas assim, ele matou o urso. E isso desencadeou o aborrecimento dos espíritos. Que, assim, ele matou o animal sagrado dele. O animal do totem dele. Sabe o que aconteceu? Tornaram ele um urso. O Kenai virou um urso depois disso. E agora está sendo caçado pelo Denari, que foi atrás do Kenai, pensando que o urso que eles estavam caçando é o Kenai, e ele devorou o Kenai. Então, é tipo assim, a gente vê que eles colocaram não uma maldição, mas assim, um negócio para ele enxergar o mundo do ponto de vista do outro. Ou seja, eles tornaram ele um urso para que ele descobrisse o ponto de vista do outro ser. Daí depois, no dia seguinte, a gente conhece outros animais, né? A Tanana cuidando do Kenai depois de acordar, né? E é engraçada a cena que ele descobre que virou um urso. E, tipo assim, é hilária. Muito hilária. Daí, o que acontece? Ele encontra dois alces, os irmãos Ruth e Duke, que são dublados pelo Marco Nanini e pelo Luiz Fernando Cardoso, ou Luiz Henrique Cardoso, eu nunca consigo lembrar o nome. E depois, ele encontra um filhotinho de urso, que é o Koda. E o Koda, ele tá lá, ele promete ajudar ele, depois que salvar ele de uma armadilha de caçador, e ele jura levar ele pra montanha onde as luzes tocam o chão, que é o local onde os espíritos residem. Que seria a montanha mais alta do Alasca, para vocês terem uma ideia. Ah, esqueci de falar um negócio. A música da transformação, ela tem um significado. Quando você ouve a primeira vez, ela está sendo cantada na língua original língua dos nativos do Alasca, tá? E outra, quando a gente descobre, eu vou colocar aqui a cena com a música traduzida para vocês entenderem, tá? Na descrição, tá? Daí o que acontece? Eles vão lá, passam por um monte de aventura, né? Daí chega um momento em que eles encontram pinturas rupestres. Assim, é uma caverna a céu aberto e descobrem essas paredes de rocha pintadas com pinturas rupestres. E tem uma que tá um urso e um caçador duelando. E, tipo assim, toca a música da transformação na hora, de forma sutil, e o Kenai, ele vê... Esse é outra parte que eu queria chegar. Ele vê o urso atacando o ser humano e ele tá com aquela mesma mentalidade. Mas daí o Koda, ele chega por trás e diz dá o primeiro choque de realidade nele. Olha só, esses monstros são de assustar, principalmente com essas lanças. Ele tem o primeiro choque de realidade ali. Que aí ele percebe a primeira coisa que a gente vê com quem é o monstro verdadeiro.
para os animais. Que o Kenai chama os ursos de monstro. Ele fala pro Denari quando que o Denari, quando o Kenai tava chamando ele para ir atrás do urso, ele fala pro Kenai: matar o urso tá errado. Daí o Kenai: errado? Nosso irmão morreu e foi por causa daquele monstro. Daí o Denai solta a frase: a culpa não foi do urso, Kenai. E foi culpa do Kenai mesmo. Tudo que a gente vê no filme acontecendo foi culpa do Kenai, de não ter amarrado bem firme a cesta. E aí, o que acontece? Uma hora, eles chegam lá no local que o Koda estava querendo, e que é a Corrida do Salmão, que é um grande encontro dos ursos que passaram o inverno hibernando e se reencontram na primavera para poder trocar as histórias, tudo, né? E tem um urso lá, o Tug, que é imenso, porque ele foi dublado. Quem fez o áudio original dele foi o Michael Clarke Duncan, aquele negro gigantesco que fez até o Rei do Crime no filme do Demolidor com o Ben Affleck. Mas ele também fez A Espera de um Milagre com o Tom Hanks. É um baita ator que nos deixou, infelizmente, né? E, assim, ele é muito bom. Eu gosto muito do trabalho dele. E quando você vê as feições do Michael Clarke Duncan no urso. Se vocês procurarem, é o líder dos ursos, tá? E ele é o maior urso da Corrida do Salmão, tá? Quando vocês forem assistir a cena. Tanto que quando o Kenai vê ele pela primeira vez, gera a cena mais engraçada do filme todo. Que o Kenai dá um berro. E, tipo assim, ele paga o maior mico depois. Que os ursos: cara, você tá muito deprê aí. Tem o grandão: vê se você não espanta os peixes, camarada. Daí, tipo assim, agora, quem tá achando que o filme é assim, é um filme da Disney, a gente vai se divertir e tudo, a gente não vai chorar. Quem disse que o filme da Disney não tem choro, não tem cena emocionante? Porque a gente descobre que tem uma parte lá, depois, de uma das melhores músicas da história da Disney. Eu vou chegar depois de analisar a história do filme, na parte das músicas, tá? Daí o que acontece? Eles estão lá contando essa história, daí chega a vez do Koda contando a história dele. Que, tipo assim, tá... Nossa, a gente descobre. Quando você assiste pela primeira vez a cena, você fica... Porque a gente descobre que o Koda, ele se separou da mãe dele, mas ele não sabe o porquê. E ele não sabe onde ela tá. E a gente descobre, nessa hora que o Koda tá contando a história, e o Kenai, ele percebe que aquele urso que causou a morte do Sitka, e ele depois, consequentemente, matou, era a mãe do Koda. E ele só se tocou agora. Você tem uma noção desse plot twist? O Kenai se transformou num urso por causa disso. Ele matou uma mãe de um animal inocente, um filhote, por pura vingança, por puro ego. Então, essa revelação se tornou pesada. E ele descobriu por que o Sitka, que é o irmão dele, e os espíritos transformaram ele num urso. E daí tem a música mais triste do filme depois disso, que é o Kenai contando pro Koda uma história. É a história de um humano com dois irmãos e um urso, mas principalmente um monstro. Ou seja, nessa hora que eles já estavam separados, tá? Ele
contou pro Koda o que aconteceu com a mãe dele. E o Koda nem sabia o que tinha acontecido com a mãe dele. E, tipo assim, o Koda, o Kenai, ele fala: Koda, eu fiz muita coisa errada. E ele fala: eu não gosto dessa história. Daí, o que quebra o coração é quando o Koda descobre o que aconteceu com a mãe dele. Que é o Kenai falando simplesmente: sua mãe não vai chegar. E, gente, essa cena, com a música tocando no fundo, é de partir o coração, porque a gente vê o quanto o Koda tá sofrendo. E quanto o Kenai tá sofrendo por dentro, pelo que ele fez. Porque ele entendeu finalmente o que aconteceu. Daí ele vai atrás, ele parte sozinho pra montanha, o Koda fica lá, devastado, ele não queria nem falar com ele. E aparece os irmãos Alce, que são o alívio cômico do filme. Eles aparecem pontualmente em certas cenas. Eles estão brigados, né? Eles estão lá com o Koda e tal. E o Koda percebe que, mesmo o Kenai ele tendo errado, ele não queria ter feito aquilo. Ele se arrependeu genuinamente. Então, a gente fica naquela apreensão se ele vai atrás do Kenai ou se ele vai ficar ali onde ele tá. Enquanto isso, no topo da montanha, o Kenai, ele implora pro Sitka aparecer para transformá-lo de volta. Enquanto isso, o Denari, que tá perseguindo o Kenai o filme inteiro como um antagonista, porque ele pensa que é o mesmo urso que matou o Kenai e o Sitka. E ele tá sem rumo. E o que acontece? O Koda aparece quando o Denari iria matar o Kenai. E o Denari viu o Koda correndo pra fugir com a lança do Denari. E o Kenai, ele se sacrifica para salvar o Koda. Que nem a mãe. Que nem a mãe dele. Quando o Kenai, ele grita o nome do Koda da mesma forma que a mãe dele quando ela morreu pelas mãos do assassino dela. E é nessa hora que o Kenai é transformado de volta em um ser humano. E o Denari viu a besteira que ele estava prestes a fazer. Que foi nessa hora que o Sitka aparece, como o espírito dele aparece. E, tipo, ele dá uma escolha pro Kenai. Ele permite que ele pode voltar a ser humano de novo, ou cuidar do Koda. Que o Koda estaria sozinho agora. Ele não tem ninguém mais. Ele se tornou órfão. E por culpa do Kenai. Então, ele sente que ele é mais importante pro Koda do que continuar sendo humano. Ou seja, ele abandona a vida de um humano para se tornar um urso para cuidar do Koda, que eles já se tornaram irmãos mesmo. Porque a gente vê a construção da relação deles indo de desconhecidos para uma relação de irmandade verdadeira mesmo. E, tipo assim, o final termina com a gente descobrindo que o Denari é o narrador que tá contando essa história o tempo todo. Termina com o Denari falando: eu passei essa história de geração em geração. A história de um menino que se transformou em um homem ao se transformar em um urso. E assim termina a história de um dos melhores filmes da Disney. Pra mim, é isso que eu falei, um dos melhores filmes que a Disney já lançou até hoje. E possui, assim, um roteiro que não agradou a crítica. Sim, o filme foi massacrado. Ele tem apenas 36% de aprovação no Rotten. Que o Rotten Tomatoes é um site que é um agregador de críticas. E é apenas 33%
dos críticos aprovaram o filme. Assim, eu não... Assim, a maioria... Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do Imaginário explicando por que o Irmão Urso foi um fracasso. Com os críticos. Mesmo ele sendo muito bom. Mas assim, o filme, quando você para pra analisar tudo, ele tem uma temática, assim, espiritual, gospel. As músicas desse filme têm a temática gospel. E ainda foram escritas magistralmente pelo Phil Collins, que também escreveu as músicas do Tarzan. Em 99, o ano que eu nasci, né? E, assim, a gente vê muitas coisas, assim, espirituais, porque tem vários significados. Eu vou deixar também um aqui embaixo, analisando outros significados, né? Que a gente vê, assim, uma relação do como que funciona a religião com o espírito humano. Por que o ser humano, ele é o ser mais perigoso do planeta? A gente vê isso do ponto de vista dos animais. A gente também vê, tem aquela cena lá da pintura rupestre do urso. Assim, ela tem um significado muito grande, que tipo assim, é como se... Tem uma passagem da Bíblia que fala que Deus prefere encontrar uma mãe ursa, do que enfrentar a fome, uma mãe ursa faminta, do que enfrentar a fome do ser humano. Porque esse filme tem muitas simbologias. Até a música inicial é uma das melhores músicas de abertura de um filme da Disney desde o Ciclo Sem Fim. Junto com essa. Pra vocês terem uma ideia. Tá no mesmo nível que o Ciclo Sem Fim, que se chama Espíritos Ancestrais, a música, que essa tem uma temática religiosa. E assim, o que acontece? A Disney ia lançar uma série focada, continuando a história do filme. Eles cancelaram por causa da baixa bilheteria, mas eles lançaram. Nos anos 2000, o que acontece? A Disney, ela tinha uma mania de lançar sequências de suas animações direto para vídeo. E que em alguns casos a Disney lançou direto para o cinema, como foi o caso de Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, de 1990, e o Fantasia 2000, que eu já contei sobre esse filme aqui no canal. Pra quem quiser, vai estar aqui na descrição o vídeo, tá? E eles lançaram em 2005, 2006, se eu não estou enganado, a sequência de Irmão Urso. E dessas sequências que eles lançaram direto pra vídeo, essa é a melhor disparado. Tipo, tem muita música boa também, que tá no mesmo patamar do primeiro filme, principalmente a música de abertura do segundo filme. E, tipo assim, gente, é uma das melhores histórias que a Disney já contou. Pena que ela não teve reconhecimento, hoje é um clássico cult. Se você quiser dar uma chance para Irmão Urso, você não vai se arrepender. Os dois filmes estão no Disney Plus, tá? E eu peço assim, gente, comente aqui embaixo a tua opinião sobre o filme, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você gostou da jornada sobre a redenção, da jornada de redescoberta, tipo, porque esse filme, por que eu escolhi Irmão Urso pra ser o meu especial de Páscoa desse ano? Porque o Irmão Urso tem tudo a ver com o significado da Páscoa. Páscoa significa recomeço, vida nova. E é isso o que é o tema da jornada do Kenai. É uma
um recomeço de uma vida nova qual é o significado de amor para ele. Então, minha gente, é isso. Agora sim, eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o gostei, comente aqui embaixo, compartilhe para ajudar o canal a crescer. E essa semana, ainda esse fim de semana, eu vou lançar aqui minha opinião sobre a série do Demolidor nova que saiu, tá? Então, gente, um abraço e até a próxima.